Ninguém é obrigado a ser gentil com quem está do lado. A gentileza é uma escolha diária para quem entendeu que a leveza é necessária na vida de quem trata os outros como gostaria de ser tratado. Está todo mundo ocupado, correndo atrás do prejuízo, fazendo o que for preciso para chegar onde nunca quis. E de tanto perguntar quanto custa, qual é o preço para ser feliz, não percebe o valor de um simples sorriso. Gentileza é eco, e quem escolhe por ela acaba sendo escolhido. Sim, o que eu queria para mim, vou receber refletindo. Simples assim. Para quem escolheu ser gentil, a vida retribuiu sorrindo. Eu tenho percebido uma coisa em mim já faz um tempo, que é uma facilidade muito grande de me emocionar, chorar mesmo, com pequenos atos de bondade que eu tô vendo acontecendo na humanidade, assim, que não era comum há alguns anos atrás. Comum, eu digo, me emocionar desse jeito. E acabou de acontecer de novo. Eu tava no Instagram, scrollando aqui o telefone, tava scrollando, vendo as coisas, sei o quê. E aí apareceu um vídeo de um rapaz, acho que tinha 12 ou 13 anos, criado perto do mar e tal, aquele estereótipo de criança nova, cabelo louro, cacheado, o tipo surfista, sabe? E aí ele tava no mar com uma prancha, alguns amigos e tudo mais, e aí ele tava lá brincando e percebeu que tinha pessoas se afogando. E aí não pensou duas vezes e chamou os amigos e vamos lá salvar a galera. E aí não lembro se eram crianças, se eram adultos que estavam se afogando, mas independente disso, independente do perigo que eles poderiam se enfiar com isso, eles foram até aquele lugar, pegaram as pessoas, conseguiram levar para a praia e salvaram aquelas pessoas de afogamento. E aí, depois disso, foram entrevistados, não sei o que, na televisão e tal, e era um corte disso que eu tava vendo no Instagram, e falando que, tipo, bem naturalmente, a gente viu o pessoal precisando de ajuda e a gente foi lá e ajudou. Tipo, só foi isso. E assistindo aquilo, eu desabei ali, eu comecei a chorar. Não sei porquê. E esse tipo de conteúdo mais real, mais cru, mais humano, tem me pegado cada vez mais desprevenido com muito mais frequência. De um jeito que eu não vi acontecendo há anos. Assim. Tem alguns meses, alguns anos já que acontece, mas ultimamente tem sido muito mais frequente. E aí eu fico me perguntando quantas outras pessoas são capazes de sentir isso também, a ponto de deixar a emoção transbordar pelos olhos. Eu posso dizer que é até agradável a sensação de chorar por uma coisa boa que está acontecendo, não só por coisas ruins que acontecem no mundo o tempo inteiro. E aí eu tava lembrando de quando eu era mais novo, bem mais novo, uns 10, 20 anos atrás, quem sabe, 15 anos, quando eu tava na casa da minha mãe e num dia de sábado ou domingo, alguma coisa assim, sempre tem aqueles programas de família e tal, que mostram situações e tal, brincadeira e tal, tudo mais, mas que tem aquela parte mais emocionante, que mostram famílias voltando para casa ou encontrando entes queridos, alguma coisa assim. E quase todas as vezes que acontecia, se não todas, eu olhava para o lado, minha mãe estava se derramando em lágrimas, um rio de lágrimas nos olhos assim, e sem vergonha, sem pudor nenhum. E a gente olhava aquilo ali e começava a brincar, a zoar. Nossa, como é que pode um conteúdo tão simples assim, pessoas voltando para casa, te emocionar tanto? E aí, depois de anos, tô eu aqui do mesmo jeito, me pegando, chorando, me emocionando com coisas iguais às que a minha mãe sempre se emocionou na vida dela.
até hoje isso acontece. Se ela pegar alguma coisa assim para poder ver no celular, no Instagram, em qualquer lugar, ela vai chorar, eu tenho certeza. E no meu caso, o curioso é que não são nem coisas novas, assim, não é nem situação de coisa que acontece agora. Coisa que eu já vi, tipo filmes, séries, situações que eu tô vendo, que eu já me emocionei, eu já chorei antes, eu sei exatamente o que vai acontecer e quando eu chego no ápice daquele momento, tipo, no momento mais emocionante, as lágrimas vêm, tá ligado? Eu não consigo segurar. Da última vez, o último filme que eu me lembro que isso aconteceu foi no filme O Pior Vizinho do Mundo, com Tom Hanks. Ótimo filme, eu recomendo muito. Não vou dar spoiler, mas o final daquele filme me quebra de um jeito que poucos filmes conseguem. Eu choro bastante, eu chorei bastante na primeira vez que eu assisti, chorei de novo quando assisti novamente aquele filme, porque é simplesmente mais forte do que eu, não consigo segurar as lágrimas. É como um tsunami invadindo a praia, não tem o que fazer, você não consegue segurar. Eu luto bravamente para poder segurar a lágrima nesse filme, mas eu não consigo. É mais forte do que eu. E tem uma outra memória que eu tenho de há uns 5 anos atrás, mais ou menos, que eu trabalhava no Rio de Janeiro ainda numa gráfica, voltando para casa com um amigo meu, a gente trabalhava junto, zoando. Ele sempre foi um moleque que sempre zoou, brincou de tudo, sempre fez piada de qualquer coisa e sempre muito divertido. E nessa época tava rolando algumas queimadas de florestas na Amazônia e ao redor do mundo, mas especificamente nesse dia tava rolando reportagem mostrando animais fugindo do fogo, da queimada para poder sobreviver e foi mostrado um bicho preguiça tentando fugir do fogo. E aquela cena pegou esse meu amigo de um jeito que a gente estava brincando, voltando no ônibus, zoando, falando sobre qualquer coisa, besteira, e por algum momento, algum motivo, esse assunto veio. E aí o clima mudou. O clima mudou, ele falou da preguiça que estava fugindo, eu achei que ele estava brincando, e aí ele ficou quieto, a voz embargou, ele começou a chorar dentro do ônibus, falando sobre aquela preguiça fugindo do fogo. Me pegou desprevenido, eu não sabia o que falar, mas aquela cena, aquele momento ficou bem gravado na minha mente. E ele sempre foi uma pessoa que sempre brincou com tudo, sempre riu, fez piada. E eu nunca tinha visto ele chorar daquele jeito. E ver ele tão vulnerável naquele momento de fraqueza ali me quebrou muito, me quebrou, eu não sabia o que fazer. Não teve drama, não teve cena, não teve nada. Ele só falou, se emocionou, ali dentro do ônibus, chorou e foi isso. E eu nunca esqueci aquilo. Ficou, tanto que eu tô lembrando disso agora, tem 5 anos mais ou menos já. Porque naquele momento ficou claro para mim que tem coisas que acontecem que atravessam a gente de um jeito tão profundo que a gente não consegue segurar. Mesmo pessoas que parecem fortes, que parecem inabaláveis, que não demonstram fraqueza, alguma coisa sempre pega a gente. Tem imagem, tem história, tem situação que as pessoas carregam nas suas próprias vidas que a gente nunca vai saber. E a gente precisa estar sempre aberto para poder entender a dor do outro. Entender e ser empático e se emocionar e ser aberto para ajudar, para só estar ali.
caso seja necessário. E eu acho isso curioso porque a gente vive num mundo com tanta violência, tanta maldade, tanta coisa ruim acontecendo o tempo inteiro, tragédia, tudo sendo jogado na nossa cara de uma forma tão cruel que parece que faz com que a gente fique anestesiado, angustiado, indiferente à dor do outro, como se sentir demais fosse um problema, como se emocionar fosse sinal de fraqueza. E aí, no meio disso tudo, eu me pego assistindo um vídeo sobre um pequeno ato de bondade e não consigo segurar as lágrimas. Um gesto pequeno, uma atitude humana mostrando a bondade que esses mesmos seres humanos capazes de fazer atrocidades são capazes também de pequenos atos que podem nos dar mais esperança na humanidade, esperança de que, apesar de coisas ruins que acontecem, coisas boas também acontecem, elas só não são noticiadas, mas elas acontecem o tempo inteiro. E talvez o que me emocione mais, talvez não seja a situação em si, mas o fato de perceber que, apesar de tudo, a gente ainda sente, a gente ainda é sensível, ainda somos seres humanos, que a gente se importa e que a gente ainda quebra. E eu não sei ainda exatamente o que isso diz sobre mim, mas eu sei que isso tem me feito cada vez mais olhar para as pessoas com mais gentileza, com mais empatia, com mais sensibilidade, porque eu nunca sei qual que é a história, qual que é a imagem, qual a lembrança que está morando dentro da cabeça de cada pessoa e que eu preciso estar sendo sensível para poder tentar entender e tentar ajudar sempre que for possível. Nem sempre a gente está num momento bom, pensando muito nisso, mas o fato de poder carregar isso, poder ter essa consciência de que a dor do outro também importa, também é importante, muda tudo, muda a forma como a gente vai se importar, vai agir diante de alguma situação que a gente pode fazer alguma coisa e geralmente não faz. E isso me leva à conclusão, pelo menos para mim, pelo menos por enquanto, de que num mundo tão barulhento, se emocionar com coisas pequenas seja uma forma silenciosa, rebelde, talvez revolucionária de não endurecer, de estar sempre atento para ajudar quando for necessário. Bom, eu achei que valeria a pena dividir isso.